Eu fui picada por abelha há 1 ano e meio, agora quero fazer o exame IgE. Será que pode dar negativo por conta do tempo que passou? E a alergia pode diminuir ou até desaparecer com o passar dos anos? Então, isso é uma pergunta excelente, a sua pergunta que você fez. Daria negativo se você fosse picado pela abelha, desenvolvesse uma anafilaxia, uma reação anafilática, por assim dizer, e depois você fizesse o exame da IgE, porque durante o processo alérgico da picada de abelha, existe um consumo muito grande do anticorpo da classe IgE, que leva então àquela reação anafilática. Aí quando você vai dosar, o anticorpo está todo consumido e você não consegue então observar ele no exame, tá bom? Mas se realmente você tem uma alergia à picada de abelha confirmada, 1 ano depois já deu tempo do seu organismo reproduzir esses anticorpos, né? Fazer com que eles voltassem numa quantidade de nível que pudesse ser identificado, e certamente se você desenvolver uma reação alérgica à picada de abelha, você fazendo 1 ano e meio, provavelmente o anticorpo vai vir positivo também. Aí você me pergunta a segunda situação, e a alergia pode diminuir ou até desaparecer com o passar dos anos? Até pode. Ou seja, quanto menos exposto você for ao alérgeno, certamente você vai ter menos reação. Mas a gente, em relação aos eminófitos, nós temos que ter um cuidado muito grande, até porque a alergia ela tem um componente genético e epigenético. Epigenético é aquela região que circunda o nosso genoma, modulando o nosso genoma, muito importante. E, de certa forma, quando você, porventura, você acaba sendo repicado pela abelha, né, ficou bastante tempo, não desenvolveu nada, você é repicado, você pode sim ter uma reação anafilática. A gente sabe que é a reação à abelha, vespa, maribondo, ou seja, da classe dos eminópteros, é bastante grave. O paciente pode morrer por causa de reação a eminópteros, né? Mas tem 2 notícias boas. A primeira notícia boa é que existe as canetas autoaplicadoras de adrenalina, que elas podem e devem ser feitas preventivamente, ou seja, se porventura você for picado por uma abelha, você já porta aquela caneta de autoaplicação de adrenalina, que você sempre vai portá-las em 2, tá? São uma dupla de canetas, porque se uma não der certo, tem a outra para dar tempo de você chegar na unidade de emergência e ser atendido pela emergência. Então você faz aquela caneta autoaplicadora, aquela autoaplicador de adrenalina no seu músculo vasto lateral. Isso o médico vai te orientar muito bem, seu médico especialista, alergista, e consequentemente isso vai dar tempo de você chegar numa unidade de emergência e ser bem tratado e ter todo o tratamento adequado para uma crise emergencial, tá bom? E a segunda notícia boa é que o modelo de vacina hoje que nós conhecemos, ou seja, de eficácia de vacina, é a vacina de eminópteros, ou seja, a vacina de abelha, vespa e marimbondo. Apesar de ser uma vacina que precisa ser feita com muito cuidado, com bastante zelo, você não pode simplesmente liberar o paciente com essa vacina para ele tomar em casa, ele precisa ser feito sob observação, mas é uma vacina que melhora 95% dos pacientes que se tratam com essa vacina, ou seja, com a imunoterapia. 95% dos pacientes se dessensibilizam, realmente depois da vacina, quando eles são picados novamente, eles não desenvolvem reação e fazem com que o paciente então tenha uma vida normal, fazendo com que ele corra muito menos risco de vida, né? 95% dos pacientes que fazem uso da imunoterapia dessensibilizante para eminópteros conseguem ter uma resposta muito boa, ficando totalmente livre de reações alérgicas graves a esses tipos de insetos, tá bom? Então é basicamente isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a gente. Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta.